relação ao nosso projeto, quais foram os maiores desafios? Foi justamente a gente mudar a arquitetura que o tribunal tinha a nível de rede. Basicamente, a rede do tribunal era uma rede centralizada, uma rede MPLS, uma rede consolidada no mercado. O nosso desafio era justamente descentralizar, era fazer com que as comunicações das unidades tivessem uma saída para a internet localmente. E esse foi o maior desafio que a equipe teve para começar, para fazer o edital, né, de fato. Bom, já estava no palco, então vou dispensar aqui os cumprimentos a todos. Apenas agradecer aqui, como é um case de tecnologia do Tribunal de Justiça da Bahia, agradecer a presença de toda a equipe técnica da Secretaria de Tecnologia, que tem desempenhado um papel brilhante nesse processo de transformação digital que o Tribunal vem vivenciando, tá bom? Bom, apresento aqui o case do Tribunal de Justiça da Bahia, junto com Henrique, nosso diretor de infraestrutura, que eu tenho assim a honra de dividir esse palco com ele. É um especialista aí na área, muito competente. E eu vou começar só contextualizando o problema. Qual o problema que o Tribunal de Justiça vivenciava até algum tempo atrás? Muito se fala em sistemas, em processo judicial, inteligência artificial, mas nada disso funciona sem a infraestrutura básica necessária, o que os usuários não conseguem enxergar. Quando a conectividade está funcionando, está tudo ótimo. Quando a internet está rápida, está tudo perfeito. O usuário só percebe quando a internet cai. Quando está funcionando, é uma área invisível. Então, eu costumo dizer que isso é um tema de, fazendo uma analogia, é o saneamento básico da tecnologia. É a obra de saneamento básico, é aquela obra ali que está enterrada num data center e que o usuário não enxerga, mas que tem uma equipe toda por trás aí com um desafio grande. O contexto anterior ao cenário se resume aí em 3 exemplos de centenas de mensagens de WhatsApp que recebíamos dos usuários. Há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, logo que eu assumi a gestão lá no Tribunal de Justiça da Bahia, eu não fazia outra coisa, eu não atuava como CIO, eu não atuava em questões estratégicas junto à alta administração, porque a gente vivia um momento de caos. O estado da Bahia é um estado gigante, é um estado com desafios geográficos assim incríveis. Nós temos comarcas em locais realmente isolados de outras cidades, com uma infraestrutura das operadoras de telefonia muitas vezes precárias. Então, é um desafio grande e a gente vivia assim. Eu trago aqui exemplos no nosso WhatsApp do dia a dia, que diziam assim, a redundância não está funcionando. Quer dizer, o outro aqui dizendo assim, tem uma que dizia aqui que o fórum, lá em cima, fórum de Ilhéus sem internet. Estou preocupado com o crescimento de reclamações sobre internet. E ali, se a senhora comunicar que estamos sem internet ontem, não trabalhamos, e hoje ainda até o momento continuamos sem internet. Ou seja, isso são centenas. Eu trouxe aqui só 3 exemplos e realmente a gente vivia essa dinâmica em grupos de WhatsApp, grupos de magistrados, de servidores e da própria CETIM. Então, esse problema, esse cenário anterior motivou uma solução, uma solução inovadora, uma solução revolucionária, que resolve, por definitivo, esse problema no Tribunal de Justiça da Bahia. E aí eu passo aqui para Henrique apresentar tecnicamente qual é essa solução. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Primeiramente, assim, a solução que nós adotamos foi a solução de SD-WAN. E, basicamente, se popularizou muito, a palavra SD-WAN. Mas, afinal de contas, Ricardo, o que é SD-WAN? Se a gente parar para fazer uma analogia, é uma solução que trabalha semelhante ao Waze. O Waze, a gente coloca um ponto A ao ponto B e o sistema ele escolhe a melhor rota.
Se a gente pegar, por exemplo, vamos ver só um videozinho aqui. Bem, como eu estava falando, né? O SD-WAN, basicamente, se a gente levar em consideração o comportamento do Waze para o sistema de comunicação, ele trabalha da mesma forma. Onde, em uma unidade remota, se a gente pegar, por exemplo, o interior, vamos pegar um exemplo como o Fórum Rui Barbosa. Se aquela unidade tem 2 links, 2 provedores de internet funcionando, o que vai acontecer? Antigamente, o balanceamento de carga ele era independente em relação, não tinha nenhum tipo de inteligência para que otimizasse a melhor comunicação. Com SD-WAN já é diferente. Se eu tenho um PJE na nossa sede, quem está no interior da Bahia, basicamente, ele vai escolher a melhor rota, levando em consideração todos os aspectos de indicadores de rede, tais como perda de pacote, latência. Então, independente se eu estou com os 2 links funcionando, aquele que tiver mais degradado, ele vai dar preferência para o link que tiver com a melhor performance. Então, esse é uma das grandes vantagens do SD-WAN. Em relação ao nosso projeto, quais foram os maiores desafios? Foi justamente a gente mudar a arquitetura que o tribunal tinha a nível de rede. Basicamente, a rede do tribunal era uma rede centralizada, uma rede MPLS, uma rede consolidada no mercado. O nosso desafio era justamente descentralizar, era fazer com que as comunicações das unidades tivessem uma saída para a internet localmente. E esse foi o maior desafio que a equipe teve para começar, para fazer o edital, né, de fato. Então, no momento da composição do edital, teve alguns aspectos que foram realmente preponderantes para a gente analisar e verificar quais eram os desafios que a equipe tinha para fazer essa transformação de arquitetura de rede. Levando em consideração que a gente tinha como premissa fazer a contratação local de provedores distintos, nesse momento a gente precisava também assegurar, dar uma segurança para essas unidades, onde basicamente a centralização da segurança estava toda oriunda no data center e a gente precisaria descentralizar esse serviço. Então, a gente teve como maiores os basilares, a conectividade, a segurança e o monitoramento. Esses foram os princípios básicos para a gente entregar uma solução de SD-WAN para o Tribunal de Justiça. A solução de SD-WAN, deixa eu botar aqui. A solução de SD-WAN, ela trouxe, na verdade, um novo paradigma em relação à conectividade do Tribunal de Justiça. Inicialmente, tivemos o desafio, na verdade, da complexidade de estar fazendo esse edital. Foi um edital que demorou cerca de 2 anos, mas o trabalho que a equipe teve para desenvolver todo esse sistema resultou hoje, na verdade, no serviço que estamos entregando para o tribunal em relação a isso. Um serviço consolidando, né, Henrique? Então, é um serviço consolidando segurança, consolidando conectividade, tudo isso num hub de administração com provedores locais nas cidades, ou seja, a gente não dependia mais de um provedor único no estado todo, nós tínhamos um único provedor no estado inteiro e a rede toda hora era degradada. Agora nós temos provedores em cada cidade com links redundantes e balanceados. Os benefícios, então, falamos do problema, da solução, agora os benefícios. Bom, esse gráfico demonstra, é um gráfico recente, o principal benefício é essa tranquilidade de termos o monitoramento de todo o estado da Bahia, de todas as unidades judiciais, com o link
sem nenhuma intercorrência naquele momento em que foi extraído o print dessa tela e com todas as unidades funcionando no estado inteiro. Então, nós podemos, logo de cara, enxergar um primeiro benefício. Nós hoje temos disponibilidade acima de 99% de internet nas unidades do interior. As reclamações praticamente zeraram em relação a isso. No cenário anterior, infelizmente, a internet estava com a latência alta, o usuário, coitado, ele culpava o sistema. Não, o PJE não funciona, o sistema não funciona porque a internet estava fora. Então, muitas vezes, se confundia para o usuário se o problema era de rede ou de sistema. Agora, ficou claro, quando o problema é do PJE, porque a rede agora ela está com 100% de conectividade. E aí nós trouxemos uma conexão 10 vezes mais rápida que o modelo anterior, com uma redução de 40% no custo em relação ao modelo tradicional de uma operadora única administrando uma rede MPLS inteira do estado da Bahia, um estado extenso. Certo? Então, nós observamos alguns benefícios práticos para o usuário final, que é realização de audiências sem interrupção nas comarcas. Antigamente, uma audiência criminal, por exemplo, que ela era interrompida porque caía a internet, o magistrado precisava reiniciar a audiência inteira porque ele não podia começar a audiência de onde parou por uma questão legal. Então, isso causava um desgaste muito grande, uma reclamação enorme. Hoje, nós temos sistemas judiciais mais rápidos e estáveis e um balcão virtual mais acessível ao cidadão. No momento que as unidades passam a prestar mais serviço ao cidadão, o balcão virtual passa a estar mais disponível, beneficiando aí o jurisdicionado que procura um atendimento no judiciário. Então, agradeço muito a atenção de todos. Eu e Henrique, muito obrigado. Obrigado a todos. Passar aqui para a cerimonialista. Muito obrigada, Ricardo e Henrique. Ainda neste case de conectividade segura TJ Bahia SD-WAN unificado, nós agora vamos receber o Ricardo Oliveira, CEO da TLD Hub de Cibersegurança e Conectividade. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. E Gerardo Mendel, Systems Engineer da Fortinet. Bem-vindo, Gerardo. Palavra de vocês. Bom dia, bom dia. Boa tarde, né? Ou boa tarde. A gente ainda não vai comer a muqueca, não é isso, Ricardo? A muqueca está esquentando. Eu sou Ricardo Oliveira, sou o CEO da TLD. Para quem ainda não conhece, a TLD é um hub de cibersegurança e conectividade. Atuamos em todo o território nacional, com entregas de tecnologia e serviços especializados em ambientes complexos e de missão crítica, como é o caso do Tribunal de Justiça da Bahia. Bom, é um prazer estar aqui dividindo o palco com a Fortinet. A TLD foi a empresa que se sagrou vencedora na licitação para a implementação desse projeto de SD-WAN, que acabou de ser apresentado pelo Ricardo Neri. E para nós é um grande prazer fazer parte desse projeto, estar aqui com vocês compartilhando um pouco da nossa experiência. A Fortinet foi o fabricante escolhido por nós para poder fazer a entrega de todos os serviços como alicerce dessa infraestrutura. Quando a gente fala do projeto, é falar muito mais do que de tecnologia. É falar de como a dedicação, de como a confiança, de como a transparência e a parceria com o cliente podem efetivamente transformar o serviço do cidadão. É um pouco do que o Ricardo falou. Isso é alicerce, isso fica ali na retaguarda, acaba não aparecendo, mas se a infraestrutura não estiver funcionando, nada mais funciona. Não adianta AI, não adianta sistemas, não adianta PJE, porque nada vai se conectar e o usuário final, seja o cidadão ou seja os advogados, eles não vão conseguir prestar o serviço requerido. Bom, os desafios foram muitos. Para a TLD, eles começaram no momento em que a gente teve acesso à licitação e nós tivemos que, de alguma forma, se apropriar daquilo que o Tribunal de Justiça tinha como objeto de contratação e fazer uma correlação associando diversos parceiros. Afinal de contas, o Ricardo comentou, são muitos fornecedores envolvidos e isso está tudo sobre responsabilidade da TLD. Então, nós tivemos que ter um planejamento muito estratégico. E o primeiro desafio foi a licitação. Conseguimos superá-lo, ganhamos a licitação. Veio o segundo, mais uma vez por uma iniciativa bastante interessante do Tribunal de Justiça. Teve uma prova de conceito. E nessa prova de conceito, nós tínhamos por objetivo comprovar que o que estávamos ofertando era aquilo que o Tribunal de Justiça estava contratando. E, mais uma vez,
conseguimos cumprir o caderno de testes com muito êxito. Aí vem aquela euforia, né? Agora é o contrato. Agora vamos começar de fato. E assim foi. Bastante satisfação no momento da assinatura do contrato, muito gratificante, mas aí o desafio se ampliou. Afinal de contas, o Ricardo também já comentou, o Ricardo Neri, o estado da Bahia é muito grande. São 261 comarcas atendidas e muitos fornecedores. E tínhamos um prazo contratual muito curto para cumprir. E graças a Deus, graças ao trabalho, graças à parceria, isso também nós concluímos com êxito. E hoje, os desafios continuam, porque a TLD também é a empresa responsável por operar essa infraestrutura no dia a dia e garantir todos os níveis de serviço. Porque o SD-WAN, além de implementar toda a disponibilidade de serviço, ele também permite uma série de controles que hoje fazem aferição dos serviços prestados pela TLD ao Tribunal de Justiça. Então, mais uma vez, os desafios foram muito grandes. Quando a gente fala da solução, e aí o Gerardo Menda da Fortinet vai falar um pouquinho mais, olhando o contexto do SD-WAN, eu acho que o grande diferencial é o fim a fim. Então, através de um serviço gerenciado, o Tribunal de Justiça deflagrou esse edital, onde ele trazia para a responsabilidade de um único contratado todo o projeto. Então, era a entrega fim a fim, onde a empresa contratada, no caso a TLD, seria responsável por tudo. E, no final das contas, a gente tinha que entregar os níveis de serviço, e não a tecnologia, e não simplesmente a conectividade, mas um conjunto de entregas, olhando um propósito e um desejo do Tribunal de Justiça. Então, para nós, eu acho que cabe uns parabéns ao TJ, porque talvez esse tenha sido o primeiro modelo que a gente tenha visto no cenário nacional, e hoje a gente vê claramente ele se replicando em todos os lugares. Então, TJ, a equipe toda, eu acho que está de parabéns, porque realmente isso é um caso de muito sucesso em todas as regiões que a gente trabalha. E para a TLD, naturalmente, como uma empresa de tecnologia, de alguma sorte, trazer um impacto concreto no pilar estratégico da evolução tecnológica da Justiça Baiana é muito gratificante. Então, mais uma vez, obrigado, Tribunal de Justiça, obrigado a todos que nos ouviram, e para nós é um motivo de grande satisfação contribuir com isso e, de alguma forma, fazer parte dessa história, porque, afinal de contas, como empresa de tecnologia, o nosso interesse é atender bem o cliente dos nossos clientes. Queria convidar o Gerardo Mendel para deixar um recadinho para nós, numa visão Fortinet. A TLD estará aqui nesses próximos 2 dias com o stand, então quem quiser bater um papo, trocar experiências, falar sobre esse e outros casos de uso que a gente tem, será um grande prazer, tá bom? E quem sabe, conversar um pouquinho sobre algum futuro promissor para todos nós. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço e curtam o evento. Bom, obrigado, gente. Ricardo, é interessante porque a gente conversou isso outro dia, que tecnologia ela precisa se conectar com os problemas, ela precisa resolver problemas objetivos e claros. Tecnologia que não se conecta com necessidade de negócio, ela não é tecnologia. E quando nós falamos aqui sobre a visão da Fortinet, o nosso SD-WAN, a nossa tecnologia SD-WAN, ela nasceu para ser segura, unificando várias plataformas de gestão, uma plataforma única, central e segura para proteger todas as comunicações. É assim que a Fortinet, aproximadamente a partir de 2015, 2016, quase completando uma década, nos colocamos à frente no mercado de maneira inovadora com essa tecnologia. E quando nós falamos sobre SD-WAN, redes definidas por software, enfim, eu sei que para alguns tem um termo muito técnico, mas nada mais sempre que pensar em SD-WAN, quais são os principais problemas que uma tecnologia SD-WAN resolve ou deveria resolver. Primeiro de tudo, o Ricardo Neri e o Henrique Roma falaram sobre o quê? Experiência de usuário. Experiência de usuário é um tema central em tecnologia. Qual que é a experiência do usuário? O meu usuário aprova, atesta a minha tecnologia ou não? Ele consegue trabalhar? Sim, é uma pergunta óbvia, muito simples, mas a gente precisa resolver e tratar essa questão. Segundo ponto, a eficiência operacional. Quão simples é essa tecnologia de ser gerida? Quão simples é ela de ser mantida? Porque no fim do dia se traduz em custos também. E um aspecto fundamental, sim, claro, é a redução de custos. Através da redução de risco em relação à disponibilidade, como vocês viram ali, o Ricardo Neri e o Henrique trouxeram aspectos de disponibilidade da solução, que tem a ver também com a experiência do usuário, com o risco,
com os usuários e os servidores conseguirem executar as operações, conseguirem operar. Então, a disponibilidade é um outro pilar fundamental quando a gente pensa em SD-WAN. Falamos de desempenho, experiência do usuário, disponibilidade, redução de custos. Uma tecnologia de SD-WAN que não traz redução de custos, seja sob o ponto de vista operacional, quanto de economia, sim, a partir do momento que eu gerencio de maneira mais inteligente meus links de comunicação, eu economizo. Eu evito aumentar a largura de banda, eu evito contratar novos links, eu evito novos links de transporte. Então, no fim do dia, a tecnologia ela tem que trazer, sim, redução de custos. Então, pensem em SD-WAN, pensem nesses 3 aspectos. Segundo esses 3 aspectos não é resolvido, é necessário revisar a tecnologia, a proposta e a visão. E, por último, claro, entregando tudo isso com segurança embarcada. FIA fim, que é o que a Fortinet faz nativamente nos seus produtos. Por último, eu só queria deixar alguns dados de por que o SD-WAN seguro da Fortinet, porque a nossa solução é ela que tem ganho ao longo dos últimos anos, através de um processo de inovação contínua, o destaque no mercado. Os números falam por si só. Mais de 40 mil clientes no mundo utilizam nossa tecnologia. Desses 40 mil, mais da metade são implementações de altíssima complexidade, como as que o Ricardo Neri e o Henrique Roma acabaram de comentar. As próprias consultorias, Gartner e IDC, nos reconhecem há mais de meia década como o principal líder nessa tecnologia de SD-WAN seguro. E, claro, não menos importante, né, Ricardo? ROI. Isso aí. Setor público precisa olhar e olha para retorno de investimento. Talvez até mais do que o privado. O setor público precisa se preocupar com o retorno de investimento e isso está na nossa agenda, na agenda da Fortinet, conseguir entregar valor e que nossa tecnologia tenha o maior retorno de investimento possível. Muito obrigado a todos. Já terminamos por aqui.